Vamos começar a nossa aula de hoje, Bezat Hashem, hoje quarta-feira aqui, iniciando o mês de Shvat, esse mês agora judaico que começou de ontem à noite para hoje de dia. Bom, galera, ética e moral numa geração em dias imorais. Pessoal, como a gente sabe, eu já falei bastante aqui nas minhas aulas, bastante no canal durante esses meses, é incrível quanto a gente percebe o que a gente chama na Torá de Yeridat Dorot. O que significa isso em português? Significa queda das gerações. Ou seja, a cada geração a gente tem uma diminuição absurda, gigante, desproporcional de Torá a cada vez que a gente se afasta da geração do Monte Sinai. A geração do Monte Sinai foi essa geração que todo o povo judeu recebeu a Torá, e quanto mais a gente se afasta dessa geração, mais fraco a gente fica em todos os sentidos, em ética e moral, em conceitos de verdades e mentiras, em espiritualidade, em amor próprio, em personalidade, ou seja, em todos os sentidos que são os principais da vida de um ser humano. A gente sabe que a Kabbalah fala, para quem não sabe, para quem não assistiu ainda as 3 aulas que eu tenho sobre Mashiach e a última guerra, vai lá e assiste, a gente sabe, pessoal, que o nome Yaakov, que é o terceiro patriarca, ele sempre está escrito na Torá sem o Vav. Ou seja, Yaakov, a gente tem um ponto em cima do Kuf, entendendo que é a letra O. Ou seja, está faltando lá uma letra chamada letra Vav, que ela faz o som do O. Não tem essa letra. Só tem uma vez na Torá toda que o nome Yaakov, ele está com Vav. Ou seja, ele está com esse traço que vale aqui como vogal nesse caso. E o Rabbi Shimon Bar Yochai, esse o rabino que escreveu a Kabbalah, ele traz um motivo. Por que justo aquela vez, essa única vez na Torá toda, está escrito Yaakov com Vav, com essa letra que funciona nesse caso como vogal? O Rabbi Shimon Bar Yochai explica que justo nesse momento que Hashem chama o nome Yaakov com Vav, é o momento que Hashem está dizendo, prometendo para Yaakov que ele vai reunir o povo judeu na terra de Israel. Ou seja, no final dos tempos, o povo judeu vai voltar para Israel. Agora escuta que bomba é essa que sai aqui da numerologia judaica. Quanto vale Vav? Vav é a 6ª letra do alfabeto hebraico. Ou seja, ela equivale a 6. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Ei, Vav. Equivale a 6. O que equivale a Yaakov? Yaakov representa o povo judeu. Tanto que o nome dele depois é chamado pelo anjo de Esav. E Hashem confirma, o nome dele vira Israel, Israel. O que a Kabbalah fala aqui? A Kabbalah fala que Yaakov, que representa o povo judeu, quando chegar no número 6, que é o 6º milênio, ou seja, a partir dos 5.000 e um instante já é 6º milênio, o povo judeu vai começar a regressar para a terra de Israel. Em seguida, continua a Kabbalah falando, isso logo nos primeiros capítulos do Zohar Kadosh na Kabbalah, vem a Kabbalah e fala que o povo judeu vai começar a sofrer na mão de Ismael. Quem é Ismael? Ismael, ele é o primeiro filho de Abraão, que ele representa hoje os árabes. Não todos, que a gente não está para generalizar, mas eles vão causar muito sofrimento a Yaakov, que é o povo judeu. Vem a Kabbalah e diz, e vai terminar com o toque do shofar. Agora, a nossa pergunta aqui é a seguinte: por que os árabes, de acordo com a Kabbalah, eles têm esse mérito de conseguir machucar o povo judeu? Então, existem 2 motivos. O primeiro motivo que a Gemara e a Kabbalah trazem é que os árabes eles não fazem politeísmo, eles não têm idolatria, eles acreditam em um Deus. Allah é o meu Deus, Maomé é o meu profeta, Halas acabou, ou seja, eles só têm um Deus e eles não acreditam em idolatria. Isso dá muita força para todo e qualquer povo, tanto o povo judeu quanto o povo não judeus. Agora, o segundo motivo é que eles fazem parcialmente o Brit Milá. A gente sabe que o costume que ficou do Alcorão, desde que Yitzhak, filho de Abraão, fez o Brit Milá com 8 dias de vida. A gente sabe que naquela época Ismael, que é o filho que vai dar origem aos árabes, ele fez com 13 anos de idade o Brit Milá. Então virou uma tradição no islamismo que se faz ao homem o Brit Milá com 13 anos de idade. Agora o que é interessante? O Brit Milá do árabe ele não é completo. Ele falta uma coisa chamada Priyah. Priyah, pessoal, significa o seguinte, significa que depois que você corta o prepúcio, você dobra a pele, fazendo com que ela fique toda perfeitinha embaixo da glande, do pênis do menino. E o muçulmano, quando ele corta o prepúcio, ele deixa o prepúcio assim, fazendo com que, inclusive, às vezes ele cresça de novo e tenha que repetir o processo de Brit Milá um tempo depois. Agora, olha que loucura. Vem a Kabbalah e fala,
Todo povo, ele tem dificuldade em falar alguma letra ou alguma pronúncia. E de acordo com a dificuldade da letra e da pronúncia que ele tem, é aonde ele tem algum defeito espiritual. Se você olhar o árabe, ele tem uma letra que ele não consegue falar direito, que é a letra P. Você vai pedir para o árabe falar papai, ele fala babai. Não consegue falar a letra P direito. E a Kabbalah fala que o motivo é que justo o que falta neles é a priá, que é a mitzvah de aperfeiçoar o Brit Milá. E logo a pronúncia da palavra de aperfeiçoar o Brit Milá é com a letra P. P, que é justo a letra que eles não conseguem falar. Quanto tempo eles têm de força durante Israel? A Kabbalah fala que eles têm 1000 anos. A gente sabe que desde diante das cruzadas, os muçulmanos têm um grande poder envolvente aqui em todo o Oriente Médio. E esse tempo, pelas contas que se faz, a gente entende que essa conta já acabou. Ou seja, a partir do momento que o povo judeu chegou em Israel, em 1948, essa força começou a terminar, está começando a minguar. Ou seja, essa força começou a diminuir e o povo judeu começou a ganhar força no Estado de Israel. Se vocês pararem para pensar, 1948, como a gente falou na nossa aula do canal, Milagres das Guerras de Israel, eles não fazem nenhuma lógica. 1948, a gente tinha armas velhas do mandato britânico, a gente tinha uma metralhadora, uma M16 velha americana, para cada 3 soldados. A gente tinha soldados pós-holocausto, sobreviventes do holocausto, cada um falando uma língua diferente. Não existia praticamente estratégia nenhuma de guerra, e a gente conseguiu, dessa forma, expulsar todos os árabes daqui. Itzfat, Akko, praticamente todos os lugares, Haifa, desde 1948. 1967, quem assistiu essa aula que eu tenho sobre Milagres de Guerra de Israel, sabe que não faz sentido. Em 5 dias e meio, ao todo 6 dias, nós empurramos, detonamos 6 países ao todo, e no final das contas ainda conquistamos o Golan, que a gente sabe que hoje em dia quem tem um Golan vence a guerra. O Monte Hermon e o Golan é a montanha mais alta do norte de Israel. Com ela a gente consegue ver Líbano, Síria e todo Israel, inclusive uma parte da Jordânia. Ou seja, é chamado aqui em Israel, hoje mesmo eu levei um grupo da Yeshiva, a gente foi no Monte do Hermon, que ele fica no alto do Golan. Como é chamado? Os olhos de Israel. Por que os olhos de Israel? Porque quem tem o Golan vence a guerra. Você consegue assistir de cima qualquer coisa de Israel. Em 67 eles perderam a guerra. O rei da Jordânia, Hussein, perdeu Jerusalém pra gente. Judéia e Samaria também perderam. Gaza foi mais ainda conquistada em 48. Depois de Merat Marpelá, toda a parte de Hebron. Ou seja, deserto do Sinai. Grande parte do Sinai. Ou seja, tudo extremamente contra a lógica. Bom, pessoal, esse não é o ponto exato da aula de hoje, mas é mostrar o quanto a estrutura de milagre e perspectiva de lógica e estatística, ela se perde quando a gente fala dos milagres do povo judeu. Agora, uma coisa é certa, toda vez que a gente vai passando gerações, a gente, por um lado, vai vendo mais milagres, porque vai totalizando maior número de milagres durante as gerações, vai somando. Por outro lado, a gente fica muito menos forte. A gente fica muito mais vulnerável aos testes da geração. Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Na Gemara está escrito que o grande Yetzer Hara, ou seja, a tendência negativa do povo judeu na época da Gemara, mais ou menos 2000 anos atrás, era o quê? Avodah Zarah, idolatria. O que a galera não conseguia ficar sem era idolatria. Está escrito que a pessoa levantava a túnica para correr para uma idolatria. Ou seja, é onde Hashem estava colocando teste. Não é uma coisa lógica. Não é uma coisa que faz todo sentido a princípio. Se a gente estudasse a fundo, tem muito sentido do porquê que a idolatria chama tanta atenção. Inclusive, isso abre porta do porquê que entra tanta força para a magia negra, a macumba e todas essas coisas que chamam muita atenção e fazem a pessoa logo querer se conectar com isso. Porém, além disso, além desse grande motivo, a gente sabe que o povo judeu na época começou a rezar e falou: Hashem, por favor, a gente quer cancelar o mau instinto da idolatria. E Hashem falou: tá bom, vocês querem tirar um teste? Mas o que adianta? Todo o motivo de eu colocar vocês com esse desafio é para que vocês se consertem espiritualmente. Se vocês querem tirar de vocês esse teste, não problema, eu vou colocar outro no lugar. E aí o que está escrito na Gemara? Que no lugar da idolatria veio a relação proibida. Ou seja, o cara tem uma esposa, mas ele quer outras 5. A mulher tem um namorado, um marido, mas ele quer outros 3. Ou seja, exatamente a ideia que a gente vê dentro da imoralidade de hoje. Para começar, pessoal, já que a gente, dada essa introdução, a gente tem que falar bastante sobre a psicologia humana. A psicologia humana, ela sempre foi baseada em ou ética e moral,
ou o instinto animal sendo aguçado. A gente sabe que o pão e o circo, desde a época da Grécia, o pão e circo de Roma, o pão e circo inclusive da igreja, para enganar parte do Ocidente durante cruzadas e por aí vai, a gente sabe que ela sempre utilizou o quê? Pão e circo, que hoje em dia se resume no Brasil, o carnaval. Ou seja, toda a ideia de carnaval, libertinagem, vamos usar drogas à vontade, seja feliz, fica de boa, relaxa, carpe diem, no final das contas o que importa é que você viva hoje como se fosse o último dia, sempre foi um pensamento e um sentimento que ele acompanhou o ser humano. Agora, todo ser humano pensante, como a gente falou de acordo com a Hassidut, que a gente fala que a razão ela está acima da emoção e não ao contrário, se ela consegue pensar um pouco, ele fala, peraí, o que adianta eu pegar 5, 10 minutos de prazer e às vezes eu trocar por um bem muito maior? Ou seja, família, ou bem espiritual, Torá, mitzvot, amizades. O que adianta eu pegar um momento mínimo de prazer e perder coisas tão grandiosas? Pessoal, a gente está falando exatamente do que acontece hoje em dia no Brasil. O que acontece no mundo inteiro, qualquer lugar, incluindo Israel. Você tem hoje em dia, no Brasil, por exemplo, você tem um ano inteiro que o cara se mata para trabalhar, se mata para ganhar o pão dele de cada dia. E no final das contas, ele junta dinheiro para gastar em 4 dias do carnaval. Ele compra a melhor fantasia. Até o cara da Alemanha dos Estados Unidos assiste. Só que o cara da Alemanha dos Estados Unidos, se ele comprar essa fantasia também, ele pelo menos vai ter o que comer. E tem pessoas que no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em Israel, não importa, pessoas que fazem esse tipo de atitude, pode ser que não vão ter o que comer. Então as pessoas perderam a prioridade. Não sabem mais o que priorizar. E por mais que o que eu estou falando é tão óbvio, é como 2 mais 2 são 4, muita gente vai te dizer, mas também é um pouco de exagero, radicalismo, e o papo de sempre que a gente sempre vai escutar. Sodoma e Gomorra, ele foi destruído por quê? Existiam 5 pequenas cidades em Sodoma e Gomorra. Por isso que Avraham, vindo o primeiro patriarca, falou, Hashem, se tiver 50 sábios, você então se apieda e deixa destruir? Hashem falou sim. Por que ele falou 50? Porque já que existem 5 províncias dentro de Sodoma e Gomorra, em cada um tem que ter pelo menos 10 homens que rezam juntos para poder cancelar o decreto. Então, ele começou com o número 50. No final das contas, mesmo um tzadik não tinha. Porque até Lot, que é sobrinho de Avraham, se perdeu. Sodoma e Gomorra, o que era Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra está escrito na Guemará, que era o local da qual vinha se hospedar uma pessoa muito baixa, pois não tinha problema de nanismo. Não. Davam para ele uma cama gigante, para ele se sentir humilhado. Vinha uma pessoa muito alta se hospedar, faziam questão de dar uma cama pequena, para ele se sentir um monstro. Era proibido receber pessoas em casa e fazer bem a elas, a tal ponto que Lot recebeu de Sodoma e Gomorra pena de morte. Porque quando ele recebeu os 2 anjos na casa dele, ele falou, durmam aqui. Todo mundo sabe que de criança até idoso pegaram tochas e começaram a tentar destruir a casa de Lot. Por quê? Você está maluco? Quem é você para fazer essas coisas? Quando a gente escuta a história de Sodoma e Gomorra, muitos de vocês podem perguntar, mas, Rabino, querendo ou não, pesado. Hoje em dia não tem como achar isso normal. Certamente a gente não conseguiria ver isso hoje em dia de forma plena. A gente também acharia isso um absurdo. E a verdade é que isso é mentira. Hoje em dia, a gente faz coisas até pior. Porque através do poder em massa, da estrutura, de tecnologia, nós conseguimos fazer o bem e o mal de forma muito maior. A gente consegue dar uma aula de Torá, a gente consegue hoje em dia passar um conselho de saúde, alguma coisa bonita que você fala no Facebook, no YouTube, e você pode passar para milhões de pessoas. E você pode hoje em dia fazer um jogo como teve aquele Baleia Azul, e instigar pessoas a se matar. Você pode hoje em dia, como a ISIS faz, grupo terrorista, que tenta dominar o mundo, ensinar como se faz bombas e como se faz ataques solitários. Você pode fazer o bem e o mal a nível máximo. Hoje em dia, pessoal, isso não modifica muito. Para você ter uma ideia, hoje em dia se sabe, eu conheço 2 judeus aqui em Israel que eles trabalham importando coisas da China. Eles falam uma coisa que eu não sabia. Eles falam o seguinte, a gente importa tudo da China, mas a própria China, que ela é considerada como a mãe da Coreia do Norte, a China é um dos grandes protetores da Coreia do Norte, se nós não teriam correio, economia nenhuma, a China que proporciona a eles. Eles fazem o quê? Eles pegam alguns dezenas de milhares de trabalhadores da Coreia do Norte,
passam a fronteira e trabalham para a China, depois eles voltam e vão ganhar aí 2, 3 dólares, podendo chegar até por mês, mais 70% vai direto para a ditadura, e os caras morrem de fome, morrem procurando lixo literalmente na rua. Agora, o que a gente vê? A gente pode ver essa notícia e escutar isso 1 milhão de vezes. Alguém vai deixar de comprar alguma coisa da China? Óbvio que não. Alguém vai deixar de comprar uma coisa da Coreia do Norte? Também óbvio que não. Porque a tendência humana da tecnologia é o seguinte: a gente pode ser mal o quanto a gente quiser, contanto que de forma externa a gente pareça fofo, a gente pareça bonitinho, a gente pareça realmente, a nível máximo, pessoas éticas e morais. Galera, esse é toda a mentira que a gente vivencia hoje em dia. As coisas antigamente eram muito mais escancaradas, eram muito mais explanadas. Hoje em dia não. Hoje em dia você vai, Deus me livre, mandar matar alguém, você entra na internet, você pega o matador de aluguel, você nem sabe como é que foi a cena de morte. Então você vai lá, dorme em casa tranquilo, você paga no cartão de crédito, tranquilo, não preciso sujar minha mão, Deus me livre, não quero nunca ver ninguém morto. Mas o cara vai lá e não tem problema fazer um clique. Hoje em dia, para as pessoas traírem ou fazerem besteira, como é que tá fácil hoje em dia? Como é que tá a estrutura absurda? Ou seja, toda a imoralidade que eu quero continuar falando, que é importante a gente comparar com a ética e a moral da Torá para a gente saber como se consertar melhor. Pessoal, quero tocar no próximo ponto, que é a falsidade que a gente vê hoje em dia nas redes sociais. Bom, galera, eu sei que isso não é novidade, mas é muito importante a gente bater na tecla do óbvio. Porque uma mentira que ela é falada muitas vezes, ela se torna verdade. A gente vê desde Stalin falando isso, desde Hitler falando isso. E é verdade, os maiores monstros do mundo, eles falaram mentiras muitas vezes, até que elas se tornaram verdade. Aqui a gente também vê a mesma coisa. A mesma coisa. Quando a gente hoje em dia fala, a galera fica dizendo que rede social é falsidade, mas poxa, é uma forma de se liberar, uma forma de desabafar, fala sério, tudo de bom. Óbvio que se você usar bem, vai ser tudo de bom. Se você usar de forma saudável, tudo de bom, é até melhor. Só que a mentira, ela fala mais alto. A mentira é muito mais chamativa do que a verdade. A mentira, você não precisa de esforço. É igual construir um prédio, representa a verdade. Dar um chute e destruir. Pegar um trator e bater nele, representa a mentira. É muito mais fácil destruir do que construir. E é por isso que o ser humano, através da preguiça e através da mentira que ele tem interna, eles tendem-se, se puxa muito mais para esse lado. E a gente vê, especialmente, galera, nesse caso. Esse caso que eu estou falando para vocês é um caso explícito de quanto as pessoas, elas demonstram um amor falso. Então, se hoje é domingo, eu vou colocar 1 bilhão de fotos em grupos de WhatsApp, e Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, e o que você imaginar aí, eu vou colocar bom dia domingo, uau, bom dia flor, bom dia sol. Na verdade, eu estou xingando todo mundo, já bati no meu marido, bati na minha esposa, espanquei meus filhos só porque eu acordei meio nervoso. Ou seja, eu fiz o pior de tudo, mas eu botei uma foto bonita. Eu não estou, Deus me livre, acusando e nem julgando, porque eu não tenho esse direito, só estou analisando, sem especificamente olhar para alguém, que óbvio que tem muitas pessoas que realmente falam bom dia com toda a alegria do mundo. Realmente, pessoa fofa, que ela quer falar bom dia para todo mundo, ela quer falar boa noite para todo mundo. Ótimo, está cheio de pessoas verdadeiras no mundo. Só que a gente tem que atentar para a mentira. Porque quanto mais a gente é pego, quanto mais a gente é buscado por esse conceito, que na Torá, em hebraico, a gente chama de sheker, quanto mais a gente é pego por esse conceito, mais difícil depois fica de modificar. Por quê? Porque é muito mais doce. A mentira... Muito obrigado, Beto, por esse chazinho maravilhoso. Baruch Hashem. Pessoal, aproveitando aí para todo mundo que está online, só quem está online, então fala amém. Já que quem não está online, assistir no YouTube depois não se fala amém. Aproveita você também que estiver bebendo, fazer um lehaim. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol miyad vayo. Bom, galera, Beto, depois dá uma olhada na internet. Está funcionando normal? Hoje está um dia, pessoal, Baruch Hashem aqui com vento, um pouquinho de nada chuvoso, agora está melhor, então a internet sempre dá uma falhada maior. Galera, agora é o seguinte, deixa eu avançar, porque tem muita coisa para a gente falar. Nas redes sociais, para terminar, hoje em dia se tornou uma terapia, só que uma terapia da mentira. Quando a gente, há 10 anos atrás, falava que uma pessoa que se olha no espelho fica falando eu te amo, isso é psicologia barata de banca de jornal,
Podia ser verdade, mas hoje em dia isso virou até terapia de verdade, perto do que é a mentira das redes sociais. É 1000 vezes melhor o cara se olhar no espelho, falar eu te amo, olhando no olho, que não é uma coisa tão fácil, do que ele ficar mentindo 24 horas por dia nas redes sociais e no final das contas ele está enganando somente a si mesmo. Porque vocês não têm ideia. Uma vez eu estava acompanhando um grupo, isso deve ter uns 4 anos já, eu estava acompanhando um grupo. Pessoal, tragicômico eu vou falar para vocês, estava acompanhando um grupo. E estava passeando por Israel, aulas de Torá, passeios, como tem na Yeshiva Sharidat. E aí teve um menino, o que ele fazia? Eu nunca vi um cara tão estúpido. O cara xingava, não toque em mim. Cara, assim, meu Deus do céu, era difícil gostar do cara, né? É bonito falar que é fácil gostar, mas não era fácil não. E o cara realmente ali é complicado. E aí, do nada, ele falou, Rav, você pode tirar uma foto minha? E o cara ajeitou o cabelo, yes! Uma felicidade que eu nunca vi na minha vida. Eu fiquei com inveja daquela alegria dele. Ele tirou a foto, fechou a cara de novo e começou a botar nas redes sociais. Ficou uns 40 minutos que ele ficava toda hora abrindo o aplicativo para saber se alguém curtiu, alguém comentou, alguém compartilhou. O pessoal dá muita pena. Antes, no começo, eu fiquei um pouquinho irritado, né? Sou ser humano e eu fiquei um pouco irritado. Falei, caramba, o cara é muito soberbo, é prepotente, metido, orgulhoso. Não dá para gostar disso. Mas depois que eu vi essa atitude dele, literalmente eu queria dar um abraço nele. A vontade era dar um abraço no cara e falar, cara, agora eu estou entendendo você. Por que isso? Porque são pessoas que literalmente não fazem por maldade. Eles começam a encontrar isso com praticamente a única salvação para ele ter um pouco de carinho, para ele chamar um pouco de atenção. Porque sem isso, ele não consegue ver sucesso nenhum. E cada ano que passa é uma tecnologia diferente para isso. Até o videogame. Pessoal, eu não sou nem um pouco contra videogame, eu sei que, ainda mais homem com 80 anos ainda gosta de videogame. Mulher com 10 anos já parou de brincar de Barbie, mas homem com 97 anos, se você dá para ele um PlayStation, ele vai gostar. Essa é a regra normalmente. Mas hoje em dia até isso, você pega um jogo como GTA, onde a pessoa literalmente, está na vida real. Então você pode espancar, violentar, você pode matar, usar drogas, fazer tudo. Por mais que você esteja liberando num mundo fantasioso, e essa é a vantagem, eu concordo, mas você está instigando sentimentos e atitudes que você não instigaria se você tivesse 10 horas na frente de uma televisão jogando. Por isso, olha o perigo. Olha o perigo de hoje em dia você pegar um videogame e botar jogos extremamente violentos, jogos que instigam somente a parte errada, jogos que você é o ladrão e você tem que matar e se dar bem. Então, o que você está aprendendo? O nosso cérebro, ele é uma caixa registradora. Ele registra tudo. O que adianta a pessoa literalmente se afundar em conceitos como esse e depois achar que ele não vai ser influenciado? Pessoal, disso eu quero falar uma coisa para vocês muito interessante. Tem um rabino aqui em Israel chamado Rav Zamir Cohen. Ele é um dos maiores rabinos de Kiruv que tem em Israel. Ele é um rabino sfaradi que ele segue o costume yemenita. Ele é um rabino do Revolução Iminente, de vários livros que eu já trouxe aqui nas minhas aulas, de provas da Torá por lógica, por ciência. Vai lá, aproveita e também assiste. E esse rabino, uma vez ele estava num colégio em Haifa, norte de Israel, uma cidade onde você tem religioso, não religioso, árabe, tem de tudo. E ele entrou num colégio, entrou numa turma, falou uns 20 minutos e falou, pessoal, quem aqui já presenciou um assassinato? Quero saber que quem aqui já viu um assassinato, mesmo que seja de longe, ou se conectou, viu alguém que assistiu um assassinato. Ninguém levantou a mão. Então o Rav Zamir Cohen, ele falou com ironia, pessoal, desculpa dizer isso, mas vocês estão mentindo para mim. Eu sei que vocês já viram, todo mundo aqui já viu o assassinato. Ele falou, não, eu nunca vi. A professora falou, nunca vi. Falou, então eu vou falar para vocês. Alguém aqui já assistiu filmes violentos da qual você tem assassinato? Então todo mundo falou, Rabino, o que isso tem a ver? Ver um filme que tem assassinato? Qual é a ligação com o assassinato de verdade? Então o Rav Zamir Cohen falou o seguinte, ele trouxe uma pesquisa da Universidade de Bar-Ilan, que é um dos maiores, tem entre as 50 maiores universidades das áreas que elas aplicam, e uma pesquisa bem interessante, da qual diz por que muitas pessoas têm a tendência hoje em dia de assistir filmes como Jogos Mortais, onde só tem maldade e crueldade. Por quê? Porque quando você assiste esse tipo de filme, isso acessa a adrenalina, a pupila dilata, acessa a parte de carga elétrica cerebral, a batida do coração aumenta, a pressão arterial aumenta um pouco, mesmo que seja uma fração da realidade, não seja igual como se você estivesse vendo, ele de forma diminuta, ele é uma realidade para o cérebro humano.
Tanto que a pessoa, quando está vendo um filme que alguém vai ser assassinado, a tendência dele é dizer, pelo amor de Deus, sai daí, cara, você vai morrer. E óbvio que isso é a fantasia. O filme já foi filmado há 15 anos atrás, mas você está tentando salvar o ator agora. Sai daí, pelo amor de Deus. A mão do cara está suando, o cara está desesperado. Por que isso? Porque essas pesquisas apontam que a pessoa, quando ela assiste isso, ela está elevando dentro do corpo dela, modificando em adrenalina e em todos os fatores, de uma forma de fração, mesmo que seja uns 50avos que seja, de uma cena real. Agora imagina isso sendo repetido milhares de vezes durante uma adolescência. Imagina isso sendo repetido o número de vezes que uma criança assiste. Uma criança hoje em dia de 3 a 5 anos já começa a assistir crueldade, barbaridade em desenho, em filme, em novela. Como é que ele consegue sair fora disso? Ele fica 8 horas vendo besteira, imoralidade e violência e 10 minutos ele escuta a mãe e o pai dizendo é tudo mentira. Peraí, 8 horas assistindo aquilo, enfrentando como realidade e 10 minutos alguém te dizendo é mentira. O que a tua caixa registratora vai pegar mais? Ao longo de 2, 3, 5, 10, 15 anos, o que vai prevalecer no final das contas? Por isso que o Rebbe Nachman, que foi um grande rabino da Hassidut Kabbalah 1700, morreu em 1800, ele falou, na geração de Mashiach, ela vai ser a geração da depressão. E ela vai ser uma geração onde depressão e raiva e estresse, que está ligado à parte de pressão interna, elas vão estar conectadas, elas vão ser a maior doença da geração. Nada vai vencer essa doença, o Rebbe Nachman fala. E ele fala, a única forma de vencer isso é espiritualizando, entendendo a providência divina e trabalhando a alegria. Não adianta. Tanto que as pessoas veem, hoje em dia o cara está numa depressão profunda, ele toma remédio, daqui a 15 anos você conversa com ele, oscilou, talvez esteja um pouco melhor. Dia seguinte, está de novo pior. Por quê? Porque as pessoas estão presas exatamente no mesmo marasmo, no mesmo ciclo que elas não conseguem ver o quanto aquilo está fazendo mal a ela. Então, qual que é a visão judaica sobre isso? Pessoal, a visão judaica é muito simples. Saber diferenciar o bem do mal. Berta, dá uma olhada aqui na internet. Está falando que caiu? Ou seja, pessoal, está literalmente... Dá uma olhada, que aqui é falando que caiu. Não? Vê, porque tem um tempo de demora. Não, mas não está falando, tentando reconectar. Está falando o quê? Nada? Estranho. Aqui perdeu a internet completamente. Bom, pessoal. Tá normal, o pessoal vai comentar. Pessoal, então só vê um minutinho aí. Espera só um minutinho para ver se vai ficar bom. Pessoal, então, a gente tem... obrigado, pessoal. Baruch Hashem. Galera, a gente tem que saber fazer o quê, então? Diferenciar o bem do mal. Esse é todo o motivo que a gente está nesse mundo desde Adam Arishon. O primeiro não humano, o primeiro ser do mundo chamado Adam Arishon, a gente sabe que quando ele comeu o fruto proibido, a gente sabe que parte da alma dele, de Adam Arishon, começou a ficar o quê? Impura, começou a ficar defasada. E todo o intuito da Torá de dizer que a gente tem que se consertar espiritualmente, é pegar essa parte negativa que ficou da alma de Adam Arishon e consertar ela, fazer com que ela volte a ser pura, como na época do Jardim do Éden, antes de Adam Arishon pecar. Ou seja, pessoal, em outras palavras, para a gente poder consertar o mal, a gente primeiro tem que saber aonde ele está, separar o bom do ruim, o bem do mal. Quando a gente bota hoje em dia nossos filhos, quando a gente escolhe uma programação para a gente assistir, no Netflix, você vai baixar na internet, você vai no cinema, pensa 2 vezes. Não pensa só de forma... Não vamos nós aqui pensar de forma pequena. Mas dá curiosidade, qual o problema? É só um filme. Não é assim que funciona. Pessoal, vocês acham que a indústria do cinema, ela não modifica a mente de gerações? As novelas, olha o que as novelas fazem hoje em dia. Elas... Enquanto todo mundo não dizer que é a coisa mais normal do mundo, casamento homossexual, enquanto as pessoas não aceitarem por A mais B, as novelas vão continuar colocando homens e homens e homens e homens e mulheres, entre mulheres se beijando, até você dizer amém. Quando você fala amém, eles param. Só que isso não é passado de uma forma honesta. Isso não é passado em cima de uma discussão. Isso é passado de forma de lavagem cerebral, de forma pesada. Justo e engraçado. Até na religião judaica, você fala, não, lavagem cerebral. O rabino está aí tentando te passar lavagem cerebral. Sabe o que seria lavagem cerebral? É em vez de eu dar aula, em vez de eu, Eliel, aqui ficar dando aula para você, eu fico colocando música de fundo, boto um filtro para mudar minha voz, para ficar uma voz assim, assustadora, e eu começo a ameaçar. Isso é lavagem cerebral.
É quando eu não estou falando de lógica e de raciocínio, eu só estou botando terror. Isso é lavagem cerebral. E eu boto imagens atrás de mim aqui, ó, do Elial mostrando alguém sendo morto, se ele não fizer o que eu estou falando. Isso hoje em dia, em outras palavras, é o que as novelas fazem. É o que os filmes fazem. Quantas pessoas hoje em dia que são diretores de filmes, diretores de novela, que eles têm alguma moral, eles têm alguma ética? Pessoal, olha o que rola lá em Hollywood. Olha o que rola nessas festas de emissoras. A minha mãe, ela é professora de línguas. Ela já deu aula para alguns fotógrafos e filmadores de algumas emissoras aqui que eu não queria falar. E eles falam, você tem noção como é que são as festas? Cocaína sendo literalmente colocada em bandeja para as pessoas. As pessoas começando de roupa, terminando sem roupa nenhuma. Não tem ninguém com ninguém. Se é homem, se é mulher, se é cachorro, todo mundo junto, drogado. As pessoas são retiradas e levadas pelas empregadas domésticas, ou são levadas pelo chofer do cara para casa. Ou seja, olha que nojo. Essas são as pessoas que estão ensinando para a gente na televisão, no filme, nos seus artigos, nas suas análises políticas. Eles estão dizendo para a gente o que é certo. Eles estão ensinando para você e para mim como você tem que educar o teu filho, como você tem que acordar de manhã, qual tem que ser sua análise sobre a homossexualidade ou não. E esse é o grande absurdo. E é por isso que a Torá diz para a gente o seguinte, a Torá, ela é a Torá antes, durante e depois. Ou seja, quando Hashem ele fala o que é melhor para o ser humano, significa que nós nunca vamos chegar a sermos Deus, porque só Deus é o Todo-Poderoso. Então, enquanto nós existirmos aqui, nós ainda estamos muito longe do que Hashem quer da gente. Essa tem que ser o mínimo de visão de humildade de todos nós. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo nos trabalhando até Mashiach chegar, é porque a gente está muito longe. Que dirá tentar pegar de um ser humano estragado de hoje o que é o certo e o que é errado. Pessoal, eu já falei aqui na minha aula, já falei na minha aula acho que algumas vezes, uma coisa é a gente respeitar as pessoas diferentes, outra coisa é você concordar. É totalmente diferente. Se você ouvir alguém usando droga na rua, você não tem que bater nele. Mas você tem que falar para o seu filho, é errado. Se você vê dois homens se beijando na rua, você não tem que ser intolerante. Óbvio que não. Você tem que dizer para o teu filho, é errado. Totalmente errado. E assim como todas as visões que a gente tem judaicas. Porque se a gente fica nesse politicamente correto e nesse mimimi que a gente tem hoje em dia, onde as pessoas literalmente não podem dizer o que pensam, então a gente está tendo uma ditadura contrária. A gente está tendo uma ditadura da opinião, onde existe uma lavagem cerebral de distorção de valores, da qual, se você não aceita, aí de você. Ou seja, que liberdade é essa? Que pluralismo falso é esse? É por isso que a maior parte dos locais que eu conheço, seja movimento juvenil, movimento adulto, que fala que é pluralista, bando de mentiroso. Na maioria são um bando de mentirosos, onde só é aceito falar sobre libertinagem, droga, sobre troca de sexo, sobre orgia, aí tudo bem. Se você vem e fala, olha, gostaria de dizer que eu sou contra casamento homossexual, radical, maluco, ET, de onde você saiu, cara, em que época que você tá? Você não tem direito de pensar. Você não tem direito de ter a tua opinião. Fora que não é uma opinião biológica, né? É uma opinião biológica. A gente sabe que a preservação básica da espécie é nascer um filho. Ah, mas eu não vou casar o homem com o homem para ter filhos, só porque eu sou feliz com ele. Então, todo mundo faz isso, não vai nascer mais filhos. Ou seja, a preservação básica da espécie é o direcionamento mínimo da biologia humana. E se a gente vai contra a biologia humana, o que não tem nada a ver nem com visão política de esquerda ou de direita, é questão de ciência. Né? Biologia não tem partido político. Biologia é biologia. O homem é homem, a mulher é mulher, e é muito mais fácil as pessoas entenderem isso. E não. É muito melhor a gente tentar jogar, e hoje em dia a gente vê a loucura que está hoje em dia. Mulher que agora virou homem e entrou no boxe, no UFC, arrebenta todo mundo, e normal, tem que ficar quieto. Ou homem que virou mulher e agora joga vôlei e arrebenta todo mundo, normal. Força desproporcional, fica quieto. Se você falar alguma coisa, você é machista, sexista, taxista, você é tudo de ruim. Então, pessoal, a gente está numa geração onde a imoralidade ela já virou totalmente a lei. Ou seja, ela é literalmente a lei completa da humanidade. Tá certo? Ela é a lei da humanidade. Essa é a diferença das outras gerações para nós. Nas outras gerações, tá para trás, você tinha uma maioria esmagadora, com extrema ética e moral, com pessoas que tinham conceitos bons, conceitos de família, conceitos de verdade e mentira. E você tinha lá uma minoria fazendo besteira. Hoje em dia é totalmente ao contrário, inverteu. Hoje em dia você tem uma maioria que está destruída moralmente. Você tem uma maioria
que se vende por qualquer coisa, e você tem uma minoria que não tem mais direito de pensar. Então, galera, para a gente fechar esse ponto aqui, da lavagem cerebral, da questão das falsidades nas redes sociais e juntando tudo aqui com a televisão, o quanto é importante, você que está me assistindo, não importa a tua idade, você pode ter 70 anos de idade, separar o bem do mal. Não ficar assistindo coisas que só vão fazer mal a gente. Não é bom, não faz bem. Outra coisa, pensar em proibições da Torá. O que é proibido fazer, não assista também. Uma coisa que eu fico extremamente irritado, de novo, respeito todo mundo que pensa diferente, mas é uma coisa que mexe comigo e mexe com as leis da Torá. Programas, por exemplo, que tem hoje em dia, de você ficar assistindo pessoas que tomaram tombos, mas absurdos. Não é do Faustão, tinha aquela época lá que o cara, no casamento, caía de bumbum. Aí é fofinho, ele levantava, ficava com o rostinho vermelho, tudo bem. Já é feio, porque passou vergonha. Mas hoje em dia você vê programas que não dá para acreditar. Você vê programas que o cara caiu de um avião em baixa altitude, se arrebentou, e tem alguém narrando lá com uma voz engraçada e todo mundo rindo, e milhões de visualizações e todo mundo achando legal, e uma pessoa caindo de cabeça, dando claramente para ver que o cara ali no mínimo ficou em coma. Caraca, muito engraçado, sério. Eu sei que é errado, mas eu tô rindo muito. Mas que coisa de imbecil é essa? Que imbecil é esse? Quem gostaria de ouvir que a tua mãe, teu pai, teu irmão, tua esposa, alguém teve esse tipo de acidente, você ia começar a rir? Ou seja, essa é uma demonstração também do egoísmo, mano. Se não é comigo, vamos rir. Se é com os outros, é legal. Então, eu sempre tenho uma desculpa bonita. Ah, eu só tô brincando, eu só tô rindo para relaxar. Desculpas que, inclusive, não fazem sentido algum. Agora, se é com uma outra pessoa, ou se é com uma pessoa da própria família, acabou a risada. Ninguém mais vai achar engraçado. Se você olhar o mesmo programa que está fazendo risada, que está fazendo chacota com uma pessoa que teve um acidente grave, você me mostra uma pessoa que está naquela cena que está rindo. Não vai ter ninguém. Naquela cena não tem ninguém. Mas você que está assistindo milhões de visualizações, dando dinheiro para o cara que está narrando isso, acha engraçado. Pessoal, esse tipo de imoralidade, ele faz exatamente parte do que a Torá diz que é uma frase da Guemará e que ela foi passada, como a gente falou, pelo comunismo, pelo hitlerismo. Uma mentira falada muitas vezes, ela se torna verdade. E assim é. Você pega 50, 60 anos atrás, o que era recato? É só você perguntar para o seu pai, para o seu avô, para o seu tio, para os seus familiares, o que era recato. A diferença absurda. Como modificou? E as pessoas são colocadas na mente dela exatamente o que querem. Uma coisa que eu falei até aqui que também é um tragicômico, é, por exemplo, a roupa feminina. A mulher vai numa praia, e antigamente a mulher ia numa praia, ela botava um maiô grande, botava até roupa, isso há 60 anos atrás. Hoje em dia, olha que loucura, a mulher vai dormir, e ela bota normalmente, como é que a mulher muitas vezes gosta de dormir? Pega uma camisola grande, camisa longa, bota uma roupa de baixo mais larga, bota uma camisola e vai dormir. Ele na intimidade dela com o namorado, com o marido, assim. Ele vai na praia, onde ali, todos os holofotes, bota um biquíni que tipo usa 10 gramas de tecido. Ou seja, o menor tecido possível que foi encontrado. Ou seja, conclusão aqui só de uma calculadora básica. A pessoa fica 10 vezes mais exposta quando ela está em público para todo mundo do que quando ela vai dormir com o próprio marido. Ou seja, olha como é que as coisas estão 100% invertidas. Só que ainda tem o pior. Se aquilo for considerado um biquíni, porque aquilo foi chamado de biquíni, então não tem problema nenhum. Ufa, é biquíni, graças a Deus não era uma calcinha. Mas se é uma considerado calcinha e o tecido é até maior, só que é até mais largo, mas é chamado de calcinha, a pessoa fala, caramba, como eu pude. Uau, que mico que eu paguei. Ai, meu Deus do céu, que vergonha, pelo amor de Deus. Quero desaparecer. Olha o que é lavagem cerebral. Olha o que literalmente a mídia, as influências que tem de estrutura ética e moral, elas fazem com o ser humano. Pessoal, óbvio que o motivo principal dessa aula é a falta de espiritualidade. A partir do momento que você tem falta de espiritualidade, então tudo cai. Tudo cai. E uma das grandes faltas de espiritualidade, um ótimo termômetro para isso, é o ateísmo. Hoje em dia a gente está numa geração onde tira onda ser ateu. É legal. Tipo, eu não preciso ter teoria nenhuma. Eu não sei se foi o ET que criou o mundo, não sei se foi eu mesmo que me criei, sei lá, qualquer coisa. O que importa é que é maneiro falar. Então, hoje em dia existe um modismo que ele acompanha a imoralidade e a falta de ética. E a imoralidade e a falta de ética, ela sempre está conectada com todo e qualquer conceito de falta de espiritualidade. Um deles, incluindo o ateísmo. Então vira uma moda. Se você começa a falar de Deus hoje em dia, você fica sem graça em público. Você fica sem graça.
Você fica tentando achar palavras para não falar Deus. Porque senão você virou agora um, sei lá o quê, você virou um maluco, um retardado, um cara antiquado. Pô, cara, tu acredita nisso? Tu é um imbecil mesmo. Então você não consegue mais se sentir até com espaço para você se desenvolver na questão espiritual. Pessoal, não é à toa que eu já digo isso agora, que os Tanaim são os rabinos da época da Mishnah. Eles falam na Mishnah o seguinte: nós temos medo de estar na geração de Mashiach. Eu prefiro não estar. E aí você pergunta como pode ser. Rabino da Mishnah falando que ele prefere não estar na geração de Mashiach? Como pode ser isso? Resposta: porque eu tenho medo se eu vou suportar os desafios, os testes da geração de Mashiach. Eu não sei se eu vou aguentar. Pessoal, Rabino da Mishnah, que tinha ainda profecia, que tinha tudo que você pode imaginar. Está falando que eu não sei se eu vou aguentar na geração de Mashiach. Nós que não somos do nível dos rabinos da Mishnah, porém estamos na geração de Mashiach, nós temos algo especial que outras gerações não tiveram. Nós temos Hashem confiando na gente de uma forma acima do normal. Porque nós estamos numa geração que literalmente vai o racha. Vai o racha. A geração de Mashiach é literalmente uma geração, quem quiser vai lá, assiste minha aula sobre autismo, autistas de acordo com a Torá, sobre a visão da Torá, que tem muita coisa de cabalá nos autistas, muitas coisas que eles não esqueceram das vidas passadas nessa vida e falam. Tem muita coisa louca, vai e assiste no meu canal, pessoal, autistas sobre a visão dos Sadikim. Tem um vídeo lá curtinho e tem uma aula de 1 hora que fala tudo. E você escuta, por exemplo, os autistas relembrando frases da nossa Torá, dizendo o quê? Vai ser um divisor de mares quando tiver na geração de Mashiach. Quem está com Hashem vai estar 100% com Hashem. Quem não está com Hashem vai estar 100% sem Hashem. Vai ser literalmente água e óleo. Não se junta. Está totalmente sem junção. E pensem comigo, isso por si só é a peneira e o discernimento máximo entre o bem e o mal. Como a gente falou um pouquinho atrás aqui na nossa aula, alguns 20 minutos atrás, que a gente tem que correr atrás do que Adam Arishon, o primeiro ser do mundo, fez. Que a gente separar o bem do mal, peneirar, para a gente, através daí, saber como se trabalhar espiritualmente. A mesma coisa, galera, a gente está falando nossa geração. Só que isso está acontecendo naturalmente sem a gente perceber. As pessoas ruins estão se tornando mais ruins. As pessoas boas estão se tornando mais boas. E o meio termo cada vez menos está existindo. Eu falo para vocês isso, um dos 15 sinais da vinda de Mashiach, que eu falo lá na minha aula, a vinda de Mashiach e a última guerra, um dos 15 sinais vai ser que os filhos vão fazer os pais voltarem para a Torá. Só a geração de Mashiach. Se você pega 60 anos atrás, 100 anos atrás, é o pai botando limite moral e ética nos filhos. Hoje em dia você vê ao contrário. Não falo sempre, né? Mas muitas vezes você vê o filho, ainda mais no judaísmo, você vê filhos dizendo: pai, por que você não me ensinou a Torá? Pai, por que você não disse para mim que em Yom Kippur é igual Shabbat, não pode mexer em luz? Pai, por que você não me falou sobre tefilim, tzitzit? Por que, pai? E o pai vai dizer: sei lá, tanto faz. E o filho vai começar a fazer o pai voltar. Isso é uma profecia de Mashiach. Ou seja, nós estamos literalmente vendo o Mashiach já aparecer. Nós estamos vendo o Mashiach aparecer. Esse discernimento completo entre o bem e o mal é por si só a vida de Mashiach. Por si só. Pessoal, aproveitando para comentar que hoje eu estou aqui meio cansado, que eu fiquei umas 13 horas em passeio e falando com os meninos e fui para a montanha do Hermon, que é uma montanha cheia de neve. Foi demais, mas talvez estejam percebendo que eu estou um pouquinho assim, meio paradão, mas estou feliz igualzinho como qualquer aula. Mas só para você, Deus me livre, não se sentir incomodado ou achar que de alguma forma eu não estou empolgado aqui com a aula. Então, só dizer para você que é só um pouquinho de cansaço, mas eu estou feliz e empolgado igual. Pessoal, vamos pensar aqui nas condutas judaicas. A gente tem 2 frases judaicas que fazem parte do mesmo assunto e que ajudam a gente a entender um pouco de conduta da ética judaica. A Torá fala que a gente tem que chegar para Hashem, para Deus, e falar: Hashem, eu sou o pó da terra. Eu não sou nada nesse mundo. Nada. Éfes. Zero. Outro lugar da Gemara está escrito: Hashem, eu sei que você criou o mundo só para mim. Assim como Adam, Arishon, o primeiro homem, o primeiro ser, ele era um.
Assim também cada pessoa ele tem um mundo interno da qual ele vale como único no mundo. Pera aí, Eliel, contradição. O lugar da Guimarães fala, eu sou como pó da terra, não sou nada. E a outra pessoa vem e diz, eu sou único. Então a Guimarães, óbvio que ela explica isso. Ela explica o que Hashem quer. Na vida, a gente tem que saber equilibrar. Às vezes a pessoa ganhou muito dinheiro. Às vezes a pessoa ganhou muito elogio em cima de um projeto de trabalho. Às vezes a pessoa é muito bonita e está sendo extremamente elogiada naquele fim de semana. Exemplo. Então, naquele momento que ele tem que falar, peraí, deixa eu agora balancear um pouquinho com o outro lado. Hashem, eu sou o pó da terra. O que adianta a minha beleza? Eu vou envelhecer, depois que eu morrer, eu não vou ser o cara mais bonito quando eu estiver morto. Ou seja, pensar, não se botar agora em depressão, mas eu estou dizendo, cada um no seu nível de sentimentalismo e de delicadeza, é óbvio, cada um se entendendo, falar frases um pouco duras de eu sou o pó da terra. Para de ficar olhando toda hora, eu ficar me olhando toda hora e me achar o bonzão. Deixa eu começar a olhar para os outros, tem tanta gente para me ensinar nesse mundo. Quem é o sábio, aquele que aprende de todo mundo. Por outro lado, tem vezes na vida que a gente acha que a gente não é ninguém. A gente não entende a nossa força, a gente não entende o que a gente é especial. A gente acha que a gente não tem nada de bom. Quantas vezes a pessoa pensa nisso, às vezes até por dia? Parênteses, pessoal, parênteses. O Rebbe Nachman, ele fala, Rebbe Nachman, durante o meu crescimento espiritual, eu tinha muitas subidas e descidas dentro de um dia só. Oscilações dentro de um dia só que eu parecia que ia explodir. Eu sou mau, eu sou bom, cara, eu sou uma droga, sou muito inteligente. Até ele equilibrar. Ou seja, se o Rebbe Nachman chegou nisso, todos nós podemos chegar. Não no nível do Rebbe Nachman, que é um pouco difícil, mas chegar na mesma conduta, bater na mesma tecla. Então, nesse momento, quando a gente está meio para baixo, a gente fala, peraí, eu sou o único nesse mundo. Hashem, quando ele me criou, Elial, quando criou cada um de vocês que estão assistindo aqui, essas 120 pessoas ao vivo aqui no Facebook, o que Hashem está dizendo? Eu criei você, porque você é único. Eu criei você, porque você tem algo que ninguém tem. Eu criei você, porque o teste que você veio nesse mundo para vencer, ninguém tem o mesmo teste nesse mundo para vencer igual. Ninguém tem a idade sua, com a sua personalidade, todos os fatores ao mesmo tempo iguais, casados. Não tem o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo lugar onde mora. Então você tem algo único em você que só você pode fazer. Então Hashem, eu sou único nesse mundo, eu sei que você me ama. E aí, falando dessa ideia de conduta judaica, a gente entra em amor próprio. Hoje em dia, a gente está acabando com esse conceito de amor próprio. Pessoal, por que a gente está acabando com esse conceito? É muito simples. A gente na televisão, a gente nos filmes, nos artigos, nas séries de TV, Netflix da vida, a gente aprende que todo mundo é muito maneiro. Cara, aquele cara é muito forte, cara, aquele cara é muito queimado de sol. Uau, aquele cara tem um óculos que eu nunca vou ter na vida. Então, cara, uau, aquela mulher tem um cabelo que eu, mulher, também queria ter. Ou seja, você começa a ver o filme tudo fantasioso, o número de filtros, o número de edições que fazem na imagem, mesmo a pessoa já sendo chamativa porque é fortão, 1 trilhão de filtros. Qual é a tendência que você tem quando você assiste isso 10 horas por dia ou 3 horas por dia? É de você querer ser igual. E você não vai conseguir ser igual. Não nesse patamar. Não dá, porque aquilo é falso. O que você está assistindo é quase um desenho animado hoje em dia, quase um desenho animado. Hoje em dia você tem países como a França e a Suécia que obrigam na capa de revista, quando uma mulher está toda mexida por edição, está escrito, foi modificado por edição. Para você saber que aquilo na verdade é um desenho animado quase. Então você assiste isso o dia inteiro. Os carros mais legais, os perfumes melhores, as roupas mais extravagantes, os carros mais bonitos. Aí você sai dessa realidade e aí você vai para a tua geladeira e tem um pão com queijo, o pão está meio duro. E aí você fala, você não pensa, mas dentro de você é como se você dissesse, caraca, eu me odeio. Eu não tenho nada do que eu assisto. Tudo que eu assisto em volta de mim eu não tenho. E mesmo que você não conclua claramente, esse sentimento está voando. Está em alvoroço dentro de você. E isso é burrice. Isso é suicídio. Isso é destruir o amor próprio. Se a gente não consegue ver nossas qualidades e a gente fica tentando botar qualidade no que nem existe nas coisas fantasiosas, qual é a chance de a gente ter amor próprio? Qual é a chance de a gente conseguir ser feliz? Qual é a chance de a gente poder chegar para Hashem e falar, Hashem, obrigado por você ter me dado a vida como ela é. Wallah, Habibi, toda rabalecha. Obrigado, Hashem. O Hafetz Haim,
O grande Tzadik Ashkenazi, que o codinome dele foi dado que ama a vida, em hebraico, Hafetz Haim, na verdade o nome dele é Rabi Israel. É o famoso rabino sobre o livro de Lashon Hara, as proibições de fala errada. Ele fala que se cada um, acho que eu falei isso vários meses atrás aqui numa aula minha, que se todas as pessoas, se pegasse 10 pessoas entram numa sala, cada um tem dentro do seu saco, num saco, ele tem todos os fatores da sua vida, vantagem e desvantagem, está tudo dentro do saco. A vida dele está dentro daquele saco. Cada um bota o saco em cima da mesa, tem 10 pessoas se olhando na mesa, cada um começa a abrir e mostrar o que ele tem. De vantagem, desvantagem, beleza, feiura, tudo. O Hafetz Haim fala que inicialmente todo mundo vai olhar e vai dizer, uau, aquele cara tem uma coisa muito louca, pô, eu queria ter a vida dele. Agora deixa eu ver aquele próximo. Caraca, ele também tem uma vida muito melhor que a minha, pô, me dei mal, malandro. Aí você olha do outro, uau, cara. E esse que você, aquele lá que você elogiou dizendo que eu queria a vida dele, quando você abrir a bolsa da tua vida, ele que você está invejando vai dizer, uau, eu queria a vida sua. O Hafetz Haim fala que no final das contas você pega uma calculadora científica, aquela sinistrona, porque para você considerar todos os fatores da tua vida, quem você foi na vida passada, tudo que você está nesse mundo, não vai conseguir direito. Mas se conseguisse, no final da conta, o Hafetz Haim fala, todo mundo ia pegar a sua própria bolsa e dizer, uau, eu prefiro a minha. Eu estou feliz com a minha, vai torar. Vai torar na veia e nada de ficar querendo a bolsa do outro. Eu tenho, no final das minhas contas, eu tenho 1.377.000 vantagens a mais em ter a vida como ela é a minha, e não tendo a do outro. Assim o Hafetz Haim fala, ele só não dá esse número 1 milhão que eu dei agora, e quer dizer que no final das contas, infinitamente vezes maior, você vai ter vontade de continuar com a sua própria vida. Pessoal, choque da realidade. O choque da realidade, ele é extremamente necessário nos dias de hoje. Está tudo muito falso, tudo é mentira hoje em dia, meu Deus do céu, tudo é mentira. Até hoje em dia você vai comprar um chocolate, você vai na loja aqui em supermercado, Israel, Brasil, Estados Unidos, você vai comprar um cookie de chocolate. Na foto, meu Deus do céu, eu quero abraçar aquele cookie de chocolate, quero dançar com ele, eu quero acender velas e jantar com ele, e depois eu quero comer o cookie. Quando você vai abrir o cookie para comer, você tem depressão instantânea. Depressão, tem que dar uma injeção ali de antidepressão na hora. Você fala, caramba, eu fui extremamente enganado, cadê o Procon? Ah, mas você não viu? Tem uma frase ali com um número 3 de tamanho, que tipo, você tem que ter um olhar de X-Men para conseguir assistir. X-Men, para conseguir ver que está escrito, figura somente ilustrativa. E também não é enganação igual? Se eu botei a foto de um cookie parecendo que ele está transbordando de chocolate, só para você comprar, quando você compra não tem nada de chocolate, não é mentira igual? Então qual é a diferença? A diferença é que ele botou bem pequenininho, estou mentindo? Então tá tudo bem? Olha como é que a gente hoje em dia está baseando tudo em mentira. As maquiagens, as roupas, cintas especiais, é um desespero só. Então toda hora vem a Torá e te fala o seguinte, não tem problema nenhum vaidade, não tem problema nenhum beleza, não tem problema nenhum amor próprio. Mas fazer isso de forma sincera consigo mesmo. Fazer isso de forma que depois a gente não vai sofrer. Que depois a gente não vai olhar para a nossa própria vida e vai dizer, caramba, eu me odeio. Porque é isso exatamente que acontece. Pessoal, o último tema que eu queria falar é sobre da onde vem a fonte da sabedoria. Não falar que é da Torá, porque é meio óbvio, mas a gente está caindo rapidamente e parece que parou, não sei. Antigamente, o pai e a mãe, eles eram tipo semideuses na casa. Como é o certo, tipo, moral, tudo perfeito. O avô fazia um olhar, o neto ou o filho já entendia que é para parar. Hoje em dia, em vez da gente entender a hierarquia da família, de cima para baixo, a gente entende de baixo para cima. Hoje em dia você quer conversar com uma criança de 5 anos como se fosse um adulto, e deixa ele fazer o que ele quer, deixa ele expressar os sentimentos dele. Não, mas ele discorda de você, pai. Não vou, ele não acha que você está certo. No final das contas, ele virou quase presidente dos Estados Unidos. Teu filho de 5 anos, ele tem agora força de presidente dos Estados Unidos. Ele fala pro pai e pro avô, sai daqui, não quero comer isso. E aí logo você fala, não, mas o psicólogo falou que é bom não contrariar, não é bom para a personalidade. E a gente vai criando um bando de Barbie, um monte de boneca Barbie que a gente vai criando na nossa geração. Onde as pessoas literalmente não têm limite nenhum. Onde as pessoas não sabem o mínimo de fronteira entre o certo e o errado. É por isso que está essa loucura toda do mundo. E a Torá vem e te diz, nunca a hierarquia vai vir de baixo para cima. Jamais.
É por isso que o Rabi Akiva, está escrito na Gemara, quando ele tinha 40 anos de idade, ele ainda não sabia nem ler nem escrever. Ele odiava religioso, ele era totalmente ignorante. Está escrito quando o Rabi Akiva olhou uma cachoeira e ele viu água que estava batendo numa pedra e perfurando a pedra, porque ao longo dos anos vai causando erosão, né, e vai destruindo. Ele falou, uau, a água, ela é algo elevado, ela é algo que vem de cima. E ela está vindo lá de cima. E mesmo que ela é algo tão maleável, tão macio, ela consegue entrar numa pedra e fazer a água inundar e irrigar a pedra. Então eu, Rabi Akiva, que na época era só Akiva, que sou uma pessoa ignorante como uma pedra, com certeza se eu começar a olhar para as águas de cima, que é a espiritualidade, eu vou me tornar uma pessoa elevada. Pessoal, o pensamento do Rabi Akiva 2000 anos atrás é um pensamento que às vezes hoje um religioso não tem. Mas naquela época também é época de profecia. Um não religioso tinha mais espiritualidade às vezes que um religioso hoje em dia. O Rabi Akiva fez tchuvá. Por que ele conseguiu fazer tchuvá e se tornar talvez o maior rabino da Guemará? Por que ele praticamente se tornou o maior rabino da Guemará? Porque ele conseguiu entender a hierarquia do mundo. Ele conseguiu entender a fonte de sabedoria, a hierarquia, de onde ela vem, para onde eu tenho que focar os meus olhos. Se eu tentar pegar a criança de 5 anos para me ensinar, por mais que humildade é aprender de todo mundo, mas tudo tem limite. Se eu começar a pegar a criança de 5 anos para educar o pai de 30, o que eu fiz? O que eu ganhei? Se cada geração está pior do que a outra, se a gente deixar sempre o filho fazer o que ele quer, então a gente literalmente está soltando a corda. A gente literalmente pegou o cadeado lá, pegou o chaveiro e jogou no fundo do mar. Falou, acabou, não tem mais solução. É por isso que é tão importante o judeu estudar a Torá. Bnei Noah também, as pessoas seguem as 7 leis de Noah. Quem não sabe, corre atrás disso. Tão importante nós judeus seguir as 7 leis de Noah, vão ver Mashiach, vão estar na ressurreição dos mortos, vão ter a vida eterna. O quanto é importante a pessoa hoje em dia sentar e estudar a Torá. Hoje em dia não falta a editora Sefer, a editora Mayanot, tem aquele Fala Rabino também do Akiva. Quantos lugares você tem hoje em dia para você estudar a Torá? Você tem 1 bilhão de artigos de graça que você tem em lugares somente ortodoxos. Nunca demole de ficar vendo coisa reformista, que é tudo besteira. Mas, ou seja, o quanto hoje em dia é fácil você abrir um local e estudar a Torá. Você começar a fazer um trabalho retroativo. Tudo que você aprendeu de errado na tua vida, agora você precisa limpar. E a última ideia, bem curta, que eu quero falar é a seguinte. A gente tem mania de querer correr mais do que o nosso passo aguenta. Por exemplo, a pessoa ficou, como eu, Elial, até 17 para 18 anos, 0 Torá. Aí a pessoa, quando fica um pouco religiosa da Torá, acabou. Ele virou Moshe Rabbeinu, ele agora virou o gran rabino do lugar de onde ele vive. Ou seja, ele acredita que agora tudo mudou da água para o vinho. E aqui começa o primeiro erro. Ele tem que entender que assim como a vida dele se estragou com vários conceitos errados, assim proporcionalmente ele tem que esperar com paciência para se consertar. O número de horas que você assistiu de novela e ficou menos inteligente, o número de horas que você assistiu coisas violentas que não serviram para nada, agora vamos fazer o trabalho exatamente contrário. Você trabalhou ódio, vamos falar mais de amor. Você trabalhou de crueldade, vamos falar de piedade. Você trabalhou mentira, vamos falar sobre verdade. Você aprendeu que exagerar a verdade não tem problema, vamos parar de exagerar a verdade, vamos ser mais sinceros, vamos ser um pouco mais forte e saber que errar é humano. Você pega um dever de casa, pessoal, se Deus quiser, até a aula do domingo. Começar a partir de hoje, e eu também vou me esforçar para fazer o dever de casa junto com vocês. Pegar a partir de hoje até domingo, pelo menos até domingo, e começar a olhar 10 vezes mais o que a gente assiste e o que a gente fala. Será que eu estou exagerando um pouco a verdade? Será que eu estou querendo dar uma pequena mentira só para ganhar uma vantagem? Será que eu estou assistindo coisas que estão somando para a minha vida ou diminuindo? Pessoal, 2 deveres de casa até domingo. Eu peço para vocês e o Blinério vai fazer a mesma coisa. Para que a gente possa realmente saber que dentro de um mundo como Sodoma e Gomorra, a gente tem que ter 1000 olhos abertos porque a gente está enfrentando. A gente tem que literalmente prestar atenção em tudo que a gente está vivendo. Pessoal, aproveitando para falar que essa aula já vai para o YouTube, a configuração da câmera do YouTube não está boa, tudo é Hashem que manda, vou tentar consertar se Deus quiser até domingo. Quem não assistiu no YouTube, se Deus quiser vai poder assistir agora quando for ao vivo. Estamos aí com a nossa número de pessoas muito bom aqui para o Facebook, 120 pessoas. E a próxima aula ainda não está clara, como eu estou com grupos de férias aqui em Israel, eu não estou conseguindo preparar direito muito tempo antes, então preciso só um pouquinho escolher das ideias que vocês me dão. Por favor, continuem botando aulas que vocês querem assistir,
porque como eu falo para vocês, quando eu acabo essa aula, eu leio todas as mensagens, então é bom pegar ideias que vocês vão me dando de aulas que você querem assistir, fora uma lista que eu já tenho, mas eu acho interessante saber sempre em que ordem colocar. Pessoal, eu quero terminar essa aula convidando você para patrocinar esse trabalho aqui de aulas de Torá, desse projeto Torá com você. Lembrando que eu estou em contato com a pessoa que está desenvolvendo o aplicativo, tanto para Android quanto para iOS, que é o iPhone. Ele, muito rapidamente, quando eu falei para vocês, em média, uma semana, se Deus quiser, daqui a uns 5 dias, acredito eu, com a vontade, achando que já vai estar aí, as aulas não vão parar, os vídeos da manhã não vão parar. Amanhã, quinta-feira, tem a 6ª ou 7ª aula sobre aprendendo a rezar. Sexta-feira, sobre tem Parashá da semana, Vai Torá sem parar. Já são mais de 183 vídeos, já são mais de 160 mil horas assistidas só no YouTube. Já são mais de 9.000, quase 9.100 inscritos. Pessoal, é muita coisa que está crescendo. Aproveita, eu convido você para patrocinar esse trabalho para que a gente possa continuar aumentando sem parar. Por isso eu preciso da sua força. Entra aqui no link embaixo por PayPal ou por cartão ou por conta normal. Você coloca o valor que você quer patrocinar, manda, acabou, e eu vou receber, eu vou estar entrando em contato com você. E se você não quiser que seja pelo cartão, mostra o interesse dizendo eu quero patrocinar ou entre em contato por mim inbox, que eu vou te mandar todos os detalhes que precisam ser mandados da conta. Dessa forma, você vai estar participando, com certeza, junto comigo, com todos dessas centenas de milhares de horas de Torá que estão sendo cada vez mais estudadas. Pessoal, aproveito para trazer uma brahá, Bezat Hashem, para terminar, que a gente tenha um Shabbat Shalom Mevorah, que a Hashem dê para a gente muita brahá e atzlahá, que a Hashem, assim como a gente está estudando sobre a saída do Egito, que a Hashem literalmente tire a gente do nosso Egito de hoje em dia. Egito em português, em hebraico, Mitzrayim. Mitzrayim está ligado ao radical da palavra limites, que a Hashem tira a gente dos nossos limites, tira a gente das nossas algemas, coloque para a gente Torá, mitzvot, dê para a gente só decretos doces, só saúde, paz e alegria, que a Hashem proteja a gente de todo qualquer mal espiritual, mental e físico, que a Hashem dê todos os brahot, bênçãos naturais sobre todos nós, e que a Hashem só dê para a gente motivos para comemorar hoje e sempre. Pessoal, sempre as pessoas que mandam inbox nomes para reza, às vezes eu nem abro a mensagem, mas eu anoto o nome. Eu peço para minha esposa olhar, e a gente sempre, imediatamente quando eu vejo algum nome, eu faço algum terrilim, algum salmo e rezo. Ou seja, se vocês quiserem mandar nomes para rezar, fique à vontade, na medida do possível, eu sempre vou estar rezando. Pessoal, é isso aí, até domingo que vem, se Deus quiser, e a gente vai continuar estudando, como sempre, muita Torá. Vai Torá e vamos com tudo. Kol Tuv Leitraot, e até a próxima.